Saúdo, amada igreja, com a santa paz de Cristo, Jesus, o Senhor da glória. Vamos a Ele porque Ele nos deu, não quero dizer somente esta noite, mas estamos, aquilo que já sabemos, creio que muitos sabem, estamos numa época mais rica, referente a servir a Deus, onde o Espírito Santo, sente, amados, irmão chorou, onde o Espírito de Deus, Ele atua em nós, em forma de plenitude ao todo de Deus, ao perfeito de Deus, com abundância completa. E a Bíblia nos assegura isto, que momentos tão ricos de servir a Deus, semelhante a este, nem mesmo no ministério sacerdotal e profético do Antigo Testamento se ouve. Sabia disto? Não? A Bíblia Sagrada nos adverte sobre isto. Cristo, Ele enfatiza nos dizendo, lá no capítulo 10 de Lucas, versículo 24, que muitos dos profetas, reis, sacerdotes do passado desejavam ver o que os discípulos estavam vendo e não viram, e ouviram o que eles estavam ouvindo e não viram. Era eles mesmos ter o contato com Cristo, o cumpridor de todas as Escrituras, que a época era chegada. E hoje para conosco não é diferente. Paulo classifica essa época como plenitude. Já leram isto? A palavra já foi até explicada sobre isto. A plenitude de Deus é a graça de Deus em forma de derramamento e permanência e produção de fruto do Espírito. Por isso que é chamada de plenitude, que vai além dos dons ministeriais. Refere-se fruto do Espírito. E os que já produziram sabem muito bem que estamos desfrutando da maior riqueza de Deus, espiritualmente falando, uma época tão oportuna. Eu gosto sempre de edificar os companheiros. Nosso irmão presbítero orou, e eu creio na oração que ele fez, porque o ministério de edificação faz parte da unificação de Cristo entre nós, uns para com os outros. É uma realidade. Foi me dada essa oportunidade. Você vai ficar aí mesmo, minha esposa? Quer subir? Está aí, está ali a minha esposa, que é uma grande auxiliadora, não é? E a gente está sempre trabalhando juntos e vamos continuando assim. A questão não é começar, perseverar. Perseverar não é tão difícil como alguém pensa, é? Por quê? Por causa da época que o Senhor da glória está ao nosso lado em tudo. Nós temos comunicações direta, coisa que o povo do Antigo Testamento, poucos tiveram isso, como já estive referindo. Hoje não. Hoje a porta da graça foi aberta, o reino dos céus foi inaugurado aqui na terra, com permanência. Quando Jesus, a mensagem não é essa, estou fazendo um comentário, de tempo tão oportuno, tão glorioso, semelhante a este, biblicamente falando, só veio acontecer 10 dias após a subida de Cristo e a chegada da inauguradora do reino de Deus aqui na terra. Veio para permanecer. E os que chamam mais atenção, presbítero, irmãos,
que Deus escolheu um pedaço de barro para pregar essa inauguração. Como se chamava ele? Pedro. Poderia ser um anjo, um arcanjo? Não. Ele escolheu um ser humano para pregar duas inaugurações. A inauguração da ressurreição de Cristo e em seguida a inauguração da chegada permanente do reino dos céus aqui na terra. Está em Atos capítulo 2. João, nas suas pregações, a primeira palavra que ele usou na abertura do seu ministério, que todos sabem, foi ele pediu ao povo que se arrependesse, porque o reino dos céus já estava próximo, e chegou, e está presente, e é eterno. Oh, aleluia! É eterno. É lindo a palavra. Já tivemos um comentário 2 vezes sobre aquilo que mais a Bíblia fala, e os que receberam a palavra do Senhor também, mas ficaram envolvidos sobre o arrebatamento da igreja, a conclusão geral da obra de Cristo sobre o arrebatamento. Nós tivemos um comentário que Jesus, ele ficará nas nuvens, ficará sobre as nuvens. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, parte A do versículo, diz a palavra: ele ficará sobre as nuvens, e a 7ª trombeta será tocada, e o som da trombeta irá diretamente nos ouvidos daqueles que são limpos de coração. É um concerto diário, não é? Depois da segunda vez que estive, pela misericórdia de Deus, tivemos o comentário sobre a igreja estabilizada no céu. Tivemos no capítulo 19 do Apocalipse, tivemos a igreja estabilizada no céu, falando uma única língua, amém e aleluia, que é uma palavra que não se traduz, ela é ligada da terra até os céus. É preparação de unificação da salvação, sem diferenciação de graduação. Todos teremos o mesmo direito da salvação em Cristo, Senhor da glória. Tivemos um comentário que a igreja estava expressando uma alegria sem preocupar ou sem relembrar algo do passado, ou preocupar com o presente ou o futuro. Foi mencionado no capítulo 19 do Apocalipse, versículos 7 até 9. Tivemos esse comentário que a igreja subirá para realizar 2 eventos, quem sabe? O primeiro evento que a igreja realizará no céu é o casamento com o Cordeiro. E aí em seguida, a igreja participará da ceia da unificação. Unificação do quê? O povo do Antigo Testamento com o povo do Novo Testamento, realizados, transformados em glória. É só glória. E hoje essa glória é revelada em cada coração. Muito lindo a palavra. Você vai meditando e irá enriquecendo cada momento que passa. E no momento nós vamos meditar no capítulo, foi meditado no capítulo 19 do Apocalipse, versículos 1 até o 9. E vamos ir ao capítulo 19 do Apocalipse, versículos 11 ao 14. Depois vamos fazer uma recapitulação. Aí a volta da igreja para a guerra do Armagedon. Já ouviu falar isso ou não? Já ouviram ou não? O Megido na palavra grega. Então veja bem que nós temos muitas informações boas, temos enriquecimentos plenos, temos o direito
de receber as revelações que Deus deliberou para de pai para filhos. E nós somos filhos de Deus. Filhos com convicção plena, porque Ele nos teve por fiel e nos pôs no ministério. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vamos ler até o 14, depois recapitular mais alguns versículos. A situação da igreja de Deus, como ela se encontra tão segura, tão garantida, tão estabilizada e tão honrada. Oh, aleluia! Encontraram? Tem título nas vossas Bíblias? Vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Encontraram-se? Vamos, essa meditação, palavra de Deus. João, isso é João testemunhando. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, ponto e vírgula. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, ponto e vírgula novamente. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ou seja, muitas conquistas, muitos troféus. E tinha um nome escrito, e ninguém sabe, senão ele mesmo. Atributo exclusivo dele. Sabe que tem isso, não sabe? Ele que não sabe disso, tem atributos exclusivos e plenamente de Deus. Por isso que tem esse nome escrito, né? Se chama a palavra de Deus. Versículo 14, ou seja, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiu-no o exército do céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco puro. Diz aqui a palavra de Deus. Sente, irmãos, vamos já meditar. O irmão já orou. É importante nós meditar na palavra. Quem compreendeu? Compreenderam ou não? Compreenderam? A palavra do Senhor da glória, ela tem ação direta. Deus fala diretamente conosco, como já foi mencionado a palavra. E é muito importante nós dedicarmos sempre ao livro do Apocalipse, relacionado aos outros livros também. No capítulo 22 do mesmo livro aqui do Apocalipse, assim está escrito no versículo 10. O anjo que Deus mostrava a João as revelações, admoestou: não cede as palavras do livro desta profecia, porque próximo está o tempo. Lá no capítulo 12 do livro do profeta Daniel, versículos 9, 10, assim por diante, o Senhor ordenou a Daniel: feche o livro e sela a visão, porque não seria revelado naquele tempo, mas seria para um povo do porvir. Então o mesmo Senhor que ordenou a Daniel que fechasse o livro, e tinha muitas palavras enigmáticas, figuradas, e não era possível alguém entendê-lo, a menos que o preenchimento do Espírito Santo estivesse presente. Mas chegou o tempo. Aí já para João, ele disse: não celes, não sufoque, ademoestre, rebele, porque o tempo está próximo. E quando Deus manda algo, você pode ter certeza que Ele nos capacita para fazer. A igreja se encontra na glória, como nós vemos já nas mensagens do passado, casando e com Cristo, lógico, participando da ceia do Senhor. E o mundo estará aqui sendo dominado por uma falsa
paz. Vemos no capítulo 11 do Apocalipse, versículos 1 ao 12, ao 3, encontramos dois profetas de Deus como guardiões do terceiro templo em Jerusalém, que ainda não está construído, poderá ser reconstruído imediatamente, porque a vinda de Cristo está próximo de Deus, mas está próximo, é o próximo de Deus, mas está próximo. E encontramos também depoimento das duas testemunhas pregando com autoridade, exercendo a sequência do juízo de Deus por 3 anos e meio, investindo contra os 2 profetas, mas não o matarão, porque Deus, ele tem poder para usar 2 homens ou um homem para paralisar esse universo todo. Ele é poderoso, não tem dificuldade. Deus é assim. Abrindo um parênteses sobre isso, é bem conhecido até. O profeta Eliseu se viu cercado de cavalos e carruagens de fogo, mas no momento em que Deus iria dar a vitória a Eliseu, Deus não usou nem sequer um ser celeste, usou mesmo Eliseu fazendo uma simples oração, mas objetiva: segue-os de cegueira, e todo o exército foi paralisado. Assim também nós vemos no futuro, logo a igreja subir, biblicamente falando, Deus mandará 2 profetas como guardiões no templo lá em Jerusalém. Mas no decorrer de 3 anos e meio, eles profetizarão com a autoridade de Deus e ninguém impedirá. Imagine bem como está hoje as providências do mundo, as exigências, leis sobre leis, regras sobre regras, e assim por diante. Mas naquele tempo eles virão com autoridade plenamente de Deus e pregarão até o tempo que Deus determinar. E diz a palavra no Apocalipse capítulo 11 versículo 7: terminando o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, é um poder político e religioso, lhes fará guerra e os matará, porque Deus permitiu. Depois que os 2 profetas forem mortos, encontramos o versículo 10 do capítulo 11 do Apocalipse, pairando sobre a face da terra uma falsa paz. Ninguém poderá mencionar a palavra de Deus. Imagine a visão suposta que o mundo está. A palavra nos mostra que aqueles 2 profetas, na visão humana, no sentido geral, são considerados como perturbadores da terra. A inversão de valor está a cada momento a mais se evoluindo, mas os perseverantes continuam de olhos abertos, oh aleluia, dentro dessa sagrada escritura. E eles não darão presente uns aos outros, quer dizer, uma união mundial. Agora ficou tudo bem, ninguém mais vai suceder nada, não pregará. Mas tem um segredo na Bíblia Sagrada. Vocês sabem por que o anticristo nunca inaugurou seu ministério? Não. Porque aqui na terra tem o exército de Deus. Esse exército de Deus, o povo unido em Cristo, unido, não é um povo desunido não, um povo unido, preparado por Ele, um povo que assegura a verdade como coluna posta por Cristo, o Senhor da glória. E enquanto o Espírito de Deus estiver funcionando mediante esses exércitos, o anticristo não inaugurará o seu reino, porque tudo
está na dependência do Senhor Deus Todo-Poderoso. E não tem retrocedência a isto. Esse Deus que é o Filho que você serve. O que nós servimos é o que eu confio, que você confia. É este que nos capacitou para prosseguir. Então, não inaugurará. Por causa do quê? O exército de Deus está aqui na terra. Biblicamente falando, a igreja é o exército de Deus. A natureza que está entrando em ação de tempo em tempo, referente ao mesmo juízo de Deus. Mas voltando ao mesmo assunto, para não perder a inspiração do tema, aí, quando a igreja subir, Deus mandará 2 profetas. Está escrito no Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ou 3, já foi mencionado isto. Então o anticristo também não poderá inaugurar o reino, porque haverá a intervenção do Espírito Santo aqui na terra. Quando a igreja subir, o Espírito Santo não sairá da terra, porque o Espírito Santo é Deus, e Deus não se desloca em lugar nenhum, Ele não chega em lugar nenhum, Ele é. Aleluia! Ele é presente, Ele não se desloca, Ele é semelhante ao vento, não se vê, mas sente. Mas o Espírito Santo poderá deixar de operá-lo se Deus assim o permitir, que é o mesmo que o Senhor Deus. E no momento que o anticristo pretender inaugurar o seu reino, Deus imediatamente mandará 2 profetas. Então no reino não vai dar certo. É da vitória que nós temos segurança máxima, não é? E a igreja segura em posição mais elevada com Cristo lá na glória. Aleluia! Muito importante a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Então a igreja impede. As 2 testemunhas com Sindé exercendo o sinal de Elias lá no Monte Carmelo e Moisés no Egito também impedirão. Aí entra o processo da morte das 2 testemunhas e a falsa paz por 3 anos e meio. Só que ainda resta um obstáculo para que o anticristo inaugure o seu reino. Quem? Israel. Sabia disso? Por isso que temos que pregar o Apocalipse dentro da sua realidade, no sentido histórico, no sentido profético, sentido geográfico, enfim, no sentido geral. Quando eles tentar, o anticristo, tentar inaugurar o seu reino, o anticristo, irmãos, para quem não sabe, ele, para inaugurar o reino dele, é necessário que ele varra Israel de sobre a face da terra. Isso depende mesmo que mexer na menina dos olhos de Deus. Não tem função, não tem como, porque Deus colocou uma propriedade aqui na terra. E essa propriedade é justamente o que nos leva ao ponto essencial, ponto cêntrico do trabalhar de Deus em Cristo. Então é necessário que haja um projeto para que varra a nação de sobre a face da terra. E é naquele momento que Israel clamará pelo Deus de Jacó. Os irmãos podem avaliar que nós já tivemos um comentário, a igreja ouvindo o toque da 7ª trombeta, a igreja subindo, a igreja na glória, e agora a igreja de volta com Cristo. Já leram isto? Olha aqui, a descrição de Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e na sua coxa, na sua coxa estava escrito, ou nas suas coxas estava escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ninguém pode pedi-lo para a glória do Senhor dele. E aparecerá Jesus
justamente como João teve aqui na visão. As nuvens demonstram o ocultismo de Deus ao mundo e a igreja subindo, mas o cavalo, no sentido cultural, é sinônimo de guerra. A Bíblia Sagrada, ela é repleta de figuras de linguagem. Nós só entendemos as figuras da linguagem da Bíblia Sagrada por motivo do Senhor da glória, pela misericórdia dele, pela bondade dele. Ele tem nos enchidos do Espírito Santo em abundância. Glorificado é o nome dele para sempre. E esse preenchimento é que leva-nos a compreender a linguagem de Deus. E naquele momento em que os reis da terra estiverem preparados para uma segurança máxima, então aparece na visão de João os céus abertos e Jesus descendo com clima de guerra. Mas analisar bem, os que estiverem com Cristo estarão vestidos de vestimentas brancas, puras e resplandecentes, enfrentando guerra, e não serão contaminados. Porque não serão contaminados, porque o Senhor é absolutamente digno de confiança. Aleluia! Você está lendo na Bíblia Sagrada, os que confiam no Senhor é igual ao monte. Por quê? Por que o monte Sião não se abala? Se nós olharmos o Salmo 132, versículos 13 e 14, principalmente, o Senhor da glória está revelando Sião. Este é Sião, a minha habitação. Nele habitarei, porque eu desejei e escolhi Sião para minha habitação eternamente. Se o reino de Deus, se o trono de Deus abalar, os que confiam nele abalarão. Isso nunca irá acontecer, nunca mais. É a segurança máxima. Aí temos a igreja voltando. Olha aqui, ó. Versículo 19 do capítulo 11, não vou ler todos os versículos, concluindo aqui praticamente a minha participação. Olhe bem: e vi a vez os reis da terra e seus exércitos reunidos. É a sequência dos textos, vírgula, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e os seus exércitos, terra. Então Cristo Jesus trabalhando, atuando na terra, depois do arrebatamento da igreja. Se vocês quiserem ter mais uma revelação, está a fonte de alimento também, que entra dentro da Bíblia, está no nosso livro de escola bíblica, Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse. Quem possui esse livro? Não sei se está aqui na livraria ainda, mas parece que ainda tem. Porque o brasileiro é assim, irmãos. O brasileiro, não é eu que estou criticando, não. É constatado na pesquisa que o brasileiro é a nação mais preguiçosa que se tem para ler. Eu creio que os irmãos sabem disto. Alguns irmãos que já fizeram pesquisa sabem disto. Que o brasileiro, ele não gosta de ler. Ele gosta de ouvir quem não lê e começar a divulgar falsas notícias. Isso a gente convive assim com eles. Então eles às vezes não gostam de ler a palavra. Ou não somente a palavra, segundo as estatísticas, o brasileiro que lê muito, ele lê 2 livros consecutivamente assim por ano, mas enquanto alguns outros países lê 8 livros por ano. Vejam bem. Então quem lê mais, sabe mais, tem mais o que falar, tem mais informações. E Jesus, ele não mandou somente ler, ele mandou examinar as Escrituras e cuidar de ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. É examinar. Agora parece bem, João viu o mundo inteiro reunidos para uma batalha contra quem?
contra Jesus, o Senhor da glória, como lemos no versículo 11, que virá usando essa cultura de guerra. Os cavalos de Salomão, os cavalos de Faraó, os carros de Faraó e os cavalos dos reis de Israel e de outras nações também. Então o cavalo era sempre preparado para guerra. Nimrod foi um grande domador de cavalos, se tornou famoso naquela área. Então Jesus usa muito a cultura do passado para atuar dentro da Bíblia. Usou muito. Quem está compreendendo? O versículo 20. Então os reis, a besta e os reis da terra. Você sabe que besta é um animal, né? Mas é um animal que Deus não criou. Está em 19 de Levítico, que é expressamente proibido usar sementes diferentes para gerações de animais devido a gerações. Então não se deve. Então eles fizeram uma mistura de animais contrário e os animais filhos saíram neutros. E por ele ser neutro, esse é o título que o Senhor da glória encontra para entregar sobre o potencial, a identificação do anticristo. O da besta tem o mesmo intento. O versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganaram os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Dá para vocês compreenderem, não? O lago de fogo, ele está vazio. Ele ainda não foi inaugurado. As pessoas que morrem para serem julgados depois, ou que morrem sem Cristo, voltam a ir para o juízo final, eles não vão ao lago de fogo. Eles irão até o Hades, ou Geena, ou chamado também de inferno, mas é um espaço acima do lago de fogo. Mas nós vemos aqui que o lago de fogo, ele será inaugurado por quem? Irmão, o pecado eminente, o pecado consumado. Sabe o que é pecado consumado? Quem sabe? É bom que saibamos. Pecado consumado é aquele pecado que a pessoa comete e continua praticando, e renovando, e acrescentando, e promovendo abrangimento para todos os locais da terra, e procurando estratégias opostas a Deus. Isso que significa o pecado consumado. Tiago fala disso, desse respeito, no capítulo 1, versículo 12, da sua epístola, 13. Que é o pecado sendo consumado gera morte. Estou referindo, entrando também na área da doutrina, porque quando se trata do arrebatamento da igreja, o movimento de Cristo com a igreja está referindo à essência da sua doutrina, o Senhor da glória. Então veja bem, ela foi presa e volta à igreja. Essa guerra terrível que ainda está para acontecer, biblicamente, segundo nos mostra no Apocalipse, no capítulo 9, versículo 13 e 14, nos mostra que aqueles demônios mais astutos, que teriam capacitação de levar Adão comer materialmente do fruto da árvore da vida, depois que ele tinha comido da árvore da ciência do bem e do mal, e poderia nunca mais ter retorno para a salvação, porque ele promoveria a morte de Cristo 2 vezes. E isso não aconteceu. Mas se lemos no capítulo 9, 13, aqueles demônios presos, e eles serão soltos no tempo determinado, e prepararão psicologicamente, socialmente, religiosamente e economicamente os reis da terra
para se enfrentar uma batalha contra Cristo, menos que eles não são preparados é receber a Cristo como seu Salvador. É uma realidade. E aqui esse império, quando Jesus voltar, esse império estará reunido com os demais impérios, e será lançado vivo no lago de fogo. Vemos na Bíblia a palavra de Deus, quando no juízo final, que será 1000 anos depois a reunião com Cristo, com a igreja, de Cristo com a igreja, haverá o juízo final. E lá no capítulo 10, versículo 14, 20, do versículo 14 do Apocalipse, diz a palavra que os que não se acharam escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Então, uma distância do juízo de um para outro, dá quanto? Dura quanto tempo? É que não, o tempo para essa mensagem são assim mesmo, mas também não pode pregar muito para não enfadar a igreja. Já está quase no horário, não é? Já está quase no horário. Então veja bem, está no horário. Então vocês estão compreendendo ou não? Não, que ele vai dominar 3 anos e meio, Apocalipse 13, 5. Porque ele irá dominar 3 anos e meio, mas ele não irá inaugurar o reino dele nunca. Sabe por quê? Porque o poder aquisitivo não está na mão do anticristo, está nas mãos de Cristo, o Senhor da glória, e ele só faz o que o Senhor mandar. Então, quando ele pensar de inaugurar, aí Israel clamará por Deus. Aí a palavra diz que Jesus descerá, está escrito em Zacarias capítulo 14, 4 e 5, que será um momento em que o Monte das Oliveiras fará. Irmãos, essa profecia já está se cumprindo. Eu tenho em casa uma geografia que já traz o resultado. O Monte das Oliveiras já abriu, já tem passagem de um lado a outro. Até a natureza está pregando que Jesus vai vir. Oh, aleluia! Imagina nós que somos atalaias da 7ª dispensação da graça de Deus. Isso é muito lindo na palavra do Senhor. Mas de uma maneira ou de outra, nós estamos seguros. Estamos seguros. Terminou? Ainda falta ainda. Abra sua Bíblia no capítulo 11 do Apocalipse. Volta um pouquinho para trás. Depois nós vamos analisar bem o que diz a palavra e as ameaças da igreja com Cristo. Mas antes de você ler no capítulo 11, eu quero ler o capítulo 17 e o versículo 12. Vamos pedir a palavra de Deus. E as 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora de Deus, tempos prolongados, juntamente com a besta, função aqui na terra. E esse tem o mesmo direito, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Versículo 14 do capítulo 17. Estes combaterão contra quem? Contra quem é o Cordeiro? O Cordeiro que cobre o pecado ou tira o pecado? Tira o pecado, aleluia! Glorificado é o nome do Senhor da glória. Estou na sequência. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os que são chamados, eleitos e fiéis. Hoje já está a ameaça mundial, e só produz paz, só produz paciência, só desfruta desses frutos do Espírito quem estiver em Cristo. Aleluia. E aqui essa reunião dos 10 reis, para quem examina melhor, já sabe onde está, já está exposta faz muitos anos.
para essa tragédia terrível. Só que Jesus já nos deu a vitória antes do nosso nascimento. Eita Deus maravilhoso! Antes que nascêssemos, Paulo expressa isto no capítulo 11, ao capítulo 1 de Efésios, versículo 11, versículo 1, 4. Nos escolheu desde a fundação do mundo. Vamos resumir aqui, indo para o Apocalipse, voltando o capítulo 11, versículo 15. Depois que houver a falsa paz, é um contexto bíblico. Nem o Apocalipse, nem a Bíblia Sagrada possui ordem cronológica. Quem sabe? Para quem não sabe, não é uma coisa consecutiva após outra. Então, às vezes, por exemplo, o Salmo 137 foi escrito antes do Salmo 126. Já descobriram? No Salmo 137, Israel está indo para a Babilônia em cativeiro. O Salmo 126, a Israel está com os lados cheios de graça, de alegria, cheios de riso, porque estão voltando do cativeiro. Então não tem ordem cronológica, tem? Mas nós podemos, pelo Espírito de Deus, fazer essa montagem. Apocalipse capítulo 11, 5, 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Aqui já não é arrebatamento, já se trata de movimento às nações. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o rei, você está escrito reinos ou reino? Reino, reino. A do irmão está escrito? É erro de gramática, sabe disso, né? A Bíblia, ela está certa, é inerrante. Agora, na Bíblia existe muito erro gramatical. Não sei se os irmãos já descobriram. Nesta época, nós tivemos o texto da palavra, que logo os dois profetas morrerem, haverá uma união mundial, e somente um líder mundial, está no singular. Então, se você pega uma Bíblia, outra Bíblia de King James, ou NVI, outras Bíblias de estudo mais refinados, elas vão dizer, vão identificar assim: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo veio a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Versículo 18 do mesmo capítulo. Nós encerrando, tão importante essa palavra. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos, e aos santos, e aos que temem ao Senhor, e temem o teu nome, pequenos e grandes. E o tempo do que? Destruíres o que destrói a terra. Quando Jesus ressuscitou, ele falou categoricamente: é-me dado todo o poder nos céus, e ele está exercendo todo o poder na terra? Não, parcialmente está, mas integralmente não. Mas no contexto da palavra, na volta de Cristo, ele conquistará tudo aquilo que foi perdido em Adão. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 19, 20, 12 em diante. Vocês vão ler com cuidado, que todas as coisas nos céus, na terra, debaixo da terra, serão reconciliadas com Cristo para a glória de Deus, para que tudo ele tenha preeminência, e a vitória é nossa, garantia máxima de salvação. Tem o principal: a igreja está segura em Cristo, e Deus continua abençoando, como tens abençoado. E a palavra do Senhor nos diz assim: olhe, quando alguém ouve a palavra e passa a compreendê-la, a pessoa trabalha menos e produz mais. É importante você ter esse progresso, o progresso da igreja, a revelação da igreja, a segurança de Cristo para com a igreja, a segurança da igreja para com Cristo. Eu iria retornar a palavra ao nosso irmão presbítero
presbítero Marcelo, para a glória de Deus, compreenderam ou não? Não compreenderam? Então o tempo é este, meus amados irmãos. Ou que a igreja esteja na terra, ou que esteja na glória, ou que ela volte, mas a segurança é máxima. Onde você estiver, onde nós estivermos, a segurança é. Fala, pode, porque até as pessoas do mundo que torcem quando o time marca lá o gol, não diga assim, não, eles dão um brado de destaque, e a igreja que é segura na glória para sempre, os perseverantes. Amém. Que Deus os guarde nessa boa palavra.